Oi, gente, aqui é a Cíntia, falando aqui, Relato sobre Israel, Cabo Frio. Shabbat Shalom. Shabbat hoje começa às 17h37 e termina amanhã às 18h32. Que seja um dia de muita paz, muita alegria para vocês. Um dia de tomar alento, um dia de se encontrar com o Eterno, de pensar nas coisas do Espírito e não nos nossos afazeres do dia a dia, né? Mas eu queria falar com vocês rapidamente sobre a questão do acendimento das velas de Shabbat. O acendimento das velas de Shabat não é um mandamento da Torá, mas é uma tradição judaica altamente simbólica, que não tem nada a ver com culto aos mortos, oração pelos mortos, nada disso, mas é um simbolismo, como eu venho falando com vocês, um ato profético, como o judaísmo está cheio de atos proféticos. Eu queria ler aqui um texto que eu achei muito interessante, da coleção Nossa Herança, da editora Rabat. A vela de Deus é a alma humana. Está escrito assim: Disse Deus: Minha vela, a Torá, está na tua mão, e a tua vela, a alma, está na minha mão. Portanto, guarde a minha vela, para que eu guarde a tua vela. Algo extraordinário acontece cada vez que você acende as velas em homenagem ao Shabat. Você se sente vinculada ao seu povo. É um costume que advém desde os tempos bíblicos. A matriarca Sara acendeu uma lamparina que ardeu milagrosamente de Shabat a Shabat. A matriarca Rivka, Rebeca, recitou a bênção sobre a mesma lamparina desde seus 3 anos de idade. Essa é a tradição de 3.700 anos que as mulheres judias observam ao saudar a chegada do Shabat, trazendo mais luz ao mundo. Que esse ato possa iluminar e inspirar a futura paz eterna para o mundo e para todo o povo de Israel. O dia que serve como fonte de bênção, uma preparação e inspiração para os 6 dias de trabalho da semana, é naturalmente o Shabat. Desde que a base da vida judaica é a vida do lar, o alicerce do lar é a mulher, é bem apropriado que a inauguração do Shabat tenha sido entregue nas suas mãos, pelo acender das velas que introduzem no ambiente da casa a santidade do Shabat. Luz versus escuridão. Que resposta deu o povo judeu à adversidade do transcurso da história? Os salmos descreveram a reação ao cativeiro da Babilônia com as palavras poéticas: Nas margens dos rios da Babilônia nos sentamos e choramos ao recordar Tzion. Mas essa descrição é interpretada pela maioria das pessoas erroneamente, pois as grandes academias de estudo e as elevadas conquistas filosóficas alcançadas na Babilônia não chegaram a ser superadas nem mesmo em épocas de prosperidade. Assim sendo, não apenas houve choros em terra estranha, mas também foi criada uma obra monumental, o Talmud babilônico. Esse cenário repetiu-se diversas vezes durante a história. Quanto maior era o problema, mais intensa era a reação espiritual que provocava. Visitando uma boa biblioteca judaica, pode-se tomar cada obra clássica e classificá-la segundo o período de obscuridade a que pertencia, pois, oportunamente, ela serviu para iluminar as trevas da época. Essa, então, é a resposta judaica: lutar contra a escuridão com a arma mais efetiva, a luz, pois uma pequena luz afasta muitas trevas. O Rebbe Menachem Mendel Schneerson incentivou essa gloriosa corrente, guiando sua geração com paciência e perseverança para que enfrentasse os desafios da era que deu início a uma série de campanhas, entre as quais o acendimento das velas do Shabat, além da colocação do tefilim, mezuzá, etc., a fim de atingir o bem-sucedido método de acréscimo no campo espiritual. Quando no mundo aumentam a corrupção e a indiferença, nós, como judeus, respondemos, intensificando a nossa fé e compromisso com Deus. A mitzvah, o preceito, na qual esse aspecto está enfatizado, é o de acender as velas do Shabat. O Rebbe disse: estando o mundo tão submerso na obscuridade e confusão, é imperativo que a mulher judia o ilumine com essa sagrada luz. Antigamente, o primeiro Shabat trouxe ao universo uma atmosfera de repouso e santidade, a qual reaparece no mundo em cada ser semanalmente por meio das velas de Shabat. O ato de acendimento das velas está intimamente relacionado às matriarcas. Enquanto Sara viveu, suas velas de Shabat milagrosamente ardiam de uma sexta-feira até a seguinte. E outros milagres ocorriam. Sempre havia uma bênção na massa do pão e uma nuvem divina pairava continuamente sobre a sua tenda. Com seu falecimento, tudo isso cessou. Isaac trouxe para dentro da tenda de sua mãe, Sara, e tomou a ela Rivka e se tornou sua mulher. Ele a amou e consolou-se da morte de sua mãe.
Está lá em Gênesis 24:67. Rashi comenta: e ele a trouxe para a tenda, e ela era como Sara, sua mãe. Pois enquanto Sara viveu, suas luzes de Shabat milagrosamente ardiam na tenda de uma sexta-feira até a seguinte, e sempre havia uma bênção da massa do pão, e uma nuvem divina pairava continuamente sobre a tenda. Desde sua morte, tudo cessou. Porém, quando Rivka veio, reapareceu. Itzhak viu o reaparecimento dos milagres por mérito de Rivka e foi então que decidiu tomá-la como esposa. Obviamente, nossa mãe Rivka acendia as velas de Shabat mesmo antes de se casar. Nossos sábios comentam que naquele tempo Rivka tinha somente 3 anos de idade. É verdade que era muito mais madura intelectual e fisicamente do que uma menina comum daquela idade. Mas isso não alterava seu status da perspectiva da lei da Torá. Historicamente, ela era considerada menor, porém fazia absoluta questão de acender suas próprias velas. Para nós, a diretriz é clara. Não só as meninas solteiras acima da idade de Bat Mitzvah, de 12 anos para cima, devem acender as velas de Shabat, mas também meninas pequenas, a partir dos 3 anos de idade, devem ser educadas e treinadas na Mitzvah de Nerot Shabat, mesmo quando a mãe de outro membro adulto da casa já esteja acendendo as velas. Muito interessante, né, isso, sobre Shabat. Num recinto mal iluminado, uma só lâmpada a mais pode acrescentar luz suficiente, mas quando um local está em total escuridão, mais luzes se tornam necessárias. Em gerações passadas, nossos lares estão repletos das luzes da Torá. Ideias estranhas da rua, do mundo, não penetravam, e mesmo o mundo exterior não era tão escuro. Mas, na licenciosa sociedade de hoje, prevalece um tenebroso negrume moral, e ideias estranhas encontraram o caminho para introduzir-se dentro do lar judaico. A reação deve ser o aumento de intensidade da iluminação da Torá. Toda mulher ou moça judia é chamada uma filha de Sara, Rivka, Raquel e Leia. Toda menina herda esse poder maravilhoso de iluminar o mundo e seu lar com o acendimento das velas de Shabat. É verdade que a luz que Sara e Rivka acendiam durava milagrosamente e emitia um brilho visível durante a semana toda, mas espiritualmente o efeito das crianças acendendo velas hoje é o mesmo. Assim que a menina consegue compreender a ideia de Shabat e dizer a bênção, seus pais devem presenteá-la com castiçal e ensiná-la a acender uma vela a cada Shabat. Ela deve acender sua vela antes da mãe para que ela possa ajudá-la se necessário. A menina também pode ser encorajada a colocar algumas moedas na caixinha de sedacá antes de acender a vela, o que ensina a virtude de repartir. Nesse momento, com a família reunida, a mulher oferece uma oração silenciosa ou verbal por seu marido e filhos. É verdade que a luz que Sara e Rivka acendiam durava fisicamente e emitia um brilho visível durante a semana toda. Mas o efeito interior das crianças de hoje acendendo as velas de Shabat é o mesmo. Embora não possamos vê-lo com os olhos da carne e osso, as velas de Shabat acesas pela pequenina filha judia de nossa época enchem o lar de luz espiritualmente durante a semana inteira. A hora do acendimento das velas sempre foi um momento muito especial. Através das gerações, a mulher judia elegeu esse momento para recitar uma oração pessoal, pedindo saúde, bem-estar físico e espiritual pela sua família. É hora da mãe orar pela sua família. Que luz guiou sua intenção ao relacionar seus pedidos e preces com esse momento? O rabino Yitzhak Luria, conhecido como Arizal, escreveu que as preces da mulher são singularmente recebidas pelo Eterno nessa hora especial. Novamente compreendemos porque as mulheres piedosas de todas as épocas cuidaram tão escrupulosamente dessa mitzvah. Seus candelabros lhe eram mais preciosos que as joias e se asseguravam de preparar-se em tempo para a hora de receber o Shabat. A casa estava impecável, os alimentos de Shabat antecipadamente prontos, a mesa arrumada com belos talheres e louças e toda a família vestida com suas melhores roupas. Cada aspecto colaborava para que a luminosidade do Shabat fosse perfeita. Esse brilho que iluminou os lares judaicos de semana a semana através dos anos continua perpetuado e nos recordando da nossa redenção, como expressaram nossos sábios. Se cuidarem do acender das velas de Shabat, terão o mérito de ver as luzes de Sion na redenção do povo judeu. Nós que cremos que Yeshua é o nosso Mashiach, sabemos que nós já fomos redimidos. Então, as velas de Shabat, elas remetem
para a redenção de Yeshua e para a luz da Ruach HaKodesh, que veio se derramar sobre toda a carne através da morte e ressurreição deles. O motivo das velas. Cada mitzvah da Torá é comparada a uma vela. Ki ner mitzvah vetorá or. Uma mitzvah é uma vela e a Torá é a luz. Cada mitzvah cumprida, cada mandamento cumprido, cada ato de bondade, cada ato de misericórdia, cria uma luz espiritual. E a luz, ou sua chama, elevando-se, aproxima a pessoa da divindade. A chama é comparada à alma. Da mesma forma que uma chama sempre se direciona para cima, a alma quer conectar-se com Deus. Essa mensagem de luz, símbolo universal da claridade, da visão, conhecimento e verdade, encontra-se intimamente ligada à mensagem do Shabat. O primeiro Shabat trouxe ao universo uma atmosfera de repouso e santidade, que reaparece no mundo em cada ser semanalmente, no momento de acender as velas, quando a mulher traz o Shabat para dentro do seu lar. No mínimo, 2 velas são acesas, no mínimo, tá? Podem ser até um sem número de velas, cada membro da família pode acender o par de velas se quiser, correspondendo às 2 expressões, Zahor e Shamor, que são mencionadas nos 10 mandamentos. Mas o que é isso? Zahor recorda o dia de Shabat para santificá-lo, está lá em Êxodo 20, versículo 8. Refere-se à observância do Shabat, como acender as velas, recitar os kiddush, né, a santificação com vinho, pão, a refeição festiva, vestir-se com roupas especiais. Isso é muito importante, gente. O Shabat deve ser honrado, o Eterno deve ser honrado no Shabat. Então, a melhor roupa para o Eterno, a melhor roupa para vir à sinagoga, aquilo que você tiver de melhor para celebrar o Shabat, o Kabbalat Shabat na sua casa, é uma festa para o Eterno. E para o Eterno a gente tem que dar o melhor. Então, roupas especiais, orar, ouvir a leitura da Torá na sinagoga, aprender e discutir passagens da Torá. Shamor, está lá em Deuteronômio 5:12. Guarda o dia de Shabat para santificá-lo. Se refere a se abster de qualquer categoria de trabalho inadequado para esse dia especial. As luzes simbolizam a alegria e serenidade que distinguem o Shabat. A mitzvah é cumprida acendendo as velas somente num ambiente, de preferência no local da refeição, uma vez que a principal mitzvah das velas é iluminar a mesa, para que haja prazer e alegria. Também é uma bênção muito grande você observar as velas acesas na hora de recitar o Kiddush. Shamor implica em privar-se das atividades proibidas, enquanto Zahor recorda o cumprimento dos nobres costumes e tradições do Shabat. O acendimento das velas, o Kiddush, né? A comida especial, as roupas elegantes em honra ao 7º dia, as preces, o estudo da Torá, o pensar no Eterno o dia inteiro, estar com a família. Quando nós observamos esses preceitos, nós obtemos uma verdadeira elevação espiritual. O Eterno se agrada em nós quando nós honramos o Shabat. Lá em Isaías 58, nós podemos ler, né, que nós somos abençoados quando chamamos o Shabat de uma delícia. A mulher, luz e alicerce do lar. Superficialmente, a razão por que a mitzvah de Shabat e Yom Tov foi entregue à mulher é para trazer de volta a luz que Eva diminuiu quando afetou adversamente a luz do mundo incorporada em Adão. Entretanto, Zohar explica que o significado interior, o motivo profundo por que foi confiada à mulher essa mitzvah vital, é devido ao seu valor precioso. A prerrogativa de acender as velas de Shabat é uma insígnia de honra para a mulher, indicando que o Eterno a escolheu, deu a ela o mérito e a investiu com os poderes de dar à luz, criar e educar filhos cheios de santidade que serão uma luz para o mundo, que o iluminarão ao incorporar a luz da Torá e das mitzvot em sua vida cotidiana. Aumentar a paz na terra, intensificar e avolumar a paz e a felicidade no mundo inteiro a partir do Shalom Bayit, da paz no lar, resultantes das luzes de Shabat,
e garantir à sua família longos dias por meio das velas do Shabat que ela acende, ela se torna merecedora da bênção de anos prolongados, plenos de bondade e vitalidade para si mesma, para o seu marido, seus filhos e filhos dos seus filhos. O acendimento da vela propriamente dito. O momento indicado de acender as velas de Shabat é 20 minutos antes do pôr do sol, em algumas comunidades 18 minutos. Por que isso? Porque, na verdade, as velas devem ser acesas antes da segunda estrela aparecer no céu, que é quando entra o Shabat. E aí, por cuidado, nossos sábios estipularam que elas sejam acesas pelo menos 18 minutos antes do pôr do sol. Por isso esse horário. Tá? Então, o que acontece? Acender as velas é uma tradição, é uma mitzvah, mas é uma tradição. Mas acender fogo no Shabat é uma proibição que se encontra na Torá. Então, o que acontece? Se não der tempo de você acender as velas de Shabat antes do pôr do sol, então é melhor você não acender. Não precisa acender naquela semana. Você não vai estar pecando por causa disso. Você vai pecar se você acender fogo no Shabat. Como nós, na nossa congregação, fazemos, porque nós cremos que não acender fogo no Shabat está na Torá. Então, nós não acendemos fogo no Shabat. Nós mantemos uma vela, aquelas velas grandes, né, chamadas velas de 7 dias, que não seja vela religiosa, né? Nós mantemos essa vela acesa e nós simplesmente transportamos o fogo. Ou nós usamos micro-ondas, fogão elétrico, etc., porque aí nós não vamos estar acendendo fogo. Porque, na verdade, as proibições de atividade no Shabat, elas estão ligadas a, primeiro, você se voltar para atividades mundanas, atividades profissionais de ganhar dinheiro, etc. Isso é proibido. E atividades ligadas à criação. Por quê? Porque o Eterno, ele parou de criar no sétimo dia. Ele descansou de criar no sétimo dia. E quando você está fazendo fogo, você está criando fogo do nada. Então, é uma atividade de criação. Então, é isso que nós fazemos. Agora, é muito importante a gente lembrar disso, que acender vela é uma tradição, um ato profético para nos lembrar de todas essas coisas, né? Da luz do Eterno, da provisão do Eterno. Mas não é um mandamento da Torá. Acendem-se as velas toda sexta-feira em honra ao Shabat e nas vésperas das seguintes festas judaicas. 2 dias de Rosh Hashanah, Yom Kippur, 2 primeiros dias de Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, 2 primeiros e 2 últimos dias de Pessah e os 2 dias de Shavuot. Ao acender as velas de Yom Tov, após seu início, uma chama pré-existente deve ser utilizada, uma vez que em Yom Tov é proibido criar um fogo novo. Entretanto, é permitido transferir o fogo a partir de uma chama continuamente acesa desde antes do princípio da festa. As velas de Yom Tov, quando a festa não coincidir com sexta-feira à noite, devem a princípio ser acesas no horário, porém podem ser acesas após o pôr do sol a partir de uma chama pré-existente. Quando Yom Tov coincide com sexta-feira à noite, obrigatoriamente as velas devem ser acesas antes do horário indicado, igual as velas de Shabat. Local apropriado para acendimento. As velas devem ser colocadas no recinto onde a família faz a refeição de Shabat, para evidenciar que elas foram acesas em honra ao Shabat do Eterno e honra ao Eterno. As velas devem ter um tamanho mínimo que permita que elas estejam acesas pelo menos até o final da refeição do Shabat. 1 hora mais ou menos, né? Após acesas as velas, não se deve mover os candelabros até o final do Shabat. Antes de acender as velas na véspera do Shabat, é conveniente colocar sobre essa mesa as halot, os pães do Shabat. Então, há um costume citado no Talmud que o marido também pode participar dessa importante mitzvah, auxiliando na preparação das velas, queimando os pavios antes, facilitando esse acendimento posterior. Porém, no dia de Yom Tov, isso não pode ser feito, uma vez que não é permitido apagar as velas.
Quantas velas, né? As mulheres casadas devem acender pelo menos 2 velas referentes a Hor e Shamur. Em algumas comunidades, costuma-se acender uma vela a mais para cada filho. Por exemplo, a mãe com 3 filhos vai acender 5 velas. Uma das razões é porque essa luz também simboliza a alma, e para cada alma se acrescenta uma nova chama. As meninas e as moças solteiras acendem uma vela só. Interessante isso, né? É muito interessante. Como se faz? A gente acende a vela, soltando o fósforo para que ele apague sozinho, né? Coloca o palito em algum lugar que ele pode se apagar sozinho. Em seguida, cobre-se os olhos com ambas as mãos para não fitar a vela. Recita-se a bênção, descobre-se os olhos a ver a chama, olha-se para a chama, desfruta-se do brilho e do calor das velas. Esse procedimento deve ser seguido tanto com as velas de Shabat como com as de Yom Tov. Muitas vezes a mulher faz assim, né? Trazendo a luz da vela para os seus olhos. Se uma vela apagar, não se deve reacendê-la no Shabat, só depois do completo término do Shabat. A razão pela qual a bênção deve ser dita depois e não antes do acendimento da vela é que se a bênção for dita antes, parece que a mulher já inaugurou o Shabat. E se ela já tiver inaugurado o Shabat, aí não pode mais acender vela. Eu estou esclarecendo assim tudo relacionado à tradição do acendimento da vela, tá? Refletimos então, depois de acendermos as velas, sobre a alegria em receber o Shabat e agradecemos por todas as bênçãos e pelo mérito de podermos cumprir com a vontade do Criador. A mulher ou menina acende as velas e estende as mãos sobre ela no movimento circular em direção a si mesmo por 3 vezes, né? Como eu já falei. Qual é a bênção do Shabat? É a seguinte, isso é para ser feito na sexta-feira, até 18 minutos antes do pôr do sol. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemitzvotav etzvanu lehadlik neshel hashabat. Ou Neshel Shabbat Kodesh. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou acender a vela do santo Shabbat. Bem, é mais ou menos isso, né? Que a gente vai falar sobre o acendimento do Shabbat e sobre o Shabbat. A gente vai falar depois em outro vídeo sobre a Havdalah, né? O encerramento do Shabbat. Shabbat Shalom a todos, que seja um Shabbat maravilhoso. Muito obrigada por me ouvir.